Olá, meus filhos, hoje eu quero falar para vocês sobre um ponto do nosso carisma, que é a santificação do clero. A palavra de Deus em Ezequiel capítulo 34 vai dizer: dar-vos-ei sacerdotes segundo o meu coração. É isso que a Fraternidade São João Paulo II é chamada a fazer pelo chamamento dos papas, sobretudo do Papa João Paulo II, do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, que conclamaram a Igreja e os sacerdotes a viverem a santidade. Pois é esse o desejo que a Fraternidade São João Paulo II tem. Nós temos o desejo de termos no nosso coração religiosos que tenham um coração semelhante ao coração de Jesus. E também nós queremos, no meio da igreja, ajudarmos os nossos sacerdotes a viverem a santidade no meio do mundo. A Fraternidade São João Paulo II tem uma música que fala um pouco desse desejo que nós temos de realmente sermos profetas desse não novo, mas dessa insistência de Deus no meio do seu povo. Então, o irmão Samuel vai cantar essa música que é muito linda. Eu gostaria que também você procurasse conhecer essa música nossa. Mais para frente nós vamos ter ela também disponível nas redes sociais. Já se levantam os seus profetas do alto monte, gritamos teu nome, e ao som da tua voz estremecemos, tu és a fonte da minha embriaguez, teu Espírito me alegra em teu amor, descobrirei uma fonte insaciável, és a fonte da minha embriaguez, teu Espírito me alegra em teu amor, descobrirei uma fome insaciável. Meus filhos, quando houve a fundação da Fraternidade São João Paulo II e quando a Fraternidade se tornou um instituto conhecido, algumas pessoas chegaram para mim e falaram: mas por que esse carisma de santificar o clero? Quer dizer que agora o clero precisa ser reformado? Escutamos coisas desse tipo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a graça fundacional não é algo do querer do homem, é algo do querer de Deus. Por exemplo, eu nunca tive vontade, nunca pensei em fundar nada. Eu queria apenas ser um sacerdote, eu queria apenas celebrar a Santa Missa, eu queria apenas servir para a santificação do povo, da porção do povo que Deus escolheu para mim. Mas em algum momento da minha trajetória, e nós temos que estar abertos a isso, vejam, Abraão também tinha a sua vida lá em Ur dos Caldeus, vivia também com a sua família, tinha lá o seu rebanho, mas chegou um momento que Deus chega para ele e diz assim: Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela e vai para a terra que eu preparei para ti. Então, Deus muitas vezes nos chama a sairmos do nosso
comodismo daquilo que nós estávamos vivendo para viver algo que está no coração dele e não algo que é da nossa vontade. E assim aconteceu comigo. Em um momento determinado de um incômodo onde eu notava que eu podia fazer mais pela igreja. Eu não entendi o que era aquilo. Com a ajuda do meu diretor espiritual na época, o Padre Vander, acho importante darmos nome para entendermos que a Fraternidade São João Paulo II não começou de qualquer maneira. Mas Padre Vander, então, me ajudando, chegamos a um discernimento. Aos poucos, numa caminhada de 2 anos, eu fui entendendo que de fato Deus pedia a fundação de um instituto religioso clerical. E o Senhor pedia ao meu coração que a Fraternidade São João Paulo II fosse um lugar onde nós pudéssemos rezar pela santificação do clero, mas que também os filhos da fraternidade vivessem a santidade com afinco, como uma meta de vida, como um desejo de vida. O que nós estamos vivendo aqui, o que eu estou falando não é nada demais. É a responsabilidade de todo batizado de buscar a santificação. Pois o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo é ser consagrado a Deus. Vejam, todos nós, católicos batizados, temos o chamado primeiro à santidade, nos diz o catecismo da igreja. Portanto, nós temos que lutar na nossa vida para viver uma vida de santidade, de justiça, de obediência a Deus, uma vida de caridade para com os nossos irmãos mais necessitados. Só que dentro da vivência de todos os batizados, inclusive dos padres, nós podemos cair na tentação de achar que a pregação que nós fazemos ou a doutrina da igreja é para ser dita para os outros e não para nós mesmos. Isso não é verdade? Veja como é que um padre santifica o seu povo. Ele santifica o seu povo à medida que ele vive aquilo que ele prega. Mas quem está dizendo isso é o Padre Ailton? Não! É o magistério da igreja que está dizendo isso. Veja, se nós não precisássemos sermos santificados, não era necessário que o Papa Bento XVI, no ano de 2010, depois dos 150 anos da morte do cura d'Ars, ele pedisse um ano sacerdotal. E o que é que se pediu nesse ano sacerdotal? A santificação do clero, a santificação dos sacerdotes. Me recordo com clareza que o Papa Bento XVI pedia que na igreja existisse a maternidade sacerdotal, que religiosas e leigos tomassem um padre, pegasse o nome e rezasse pela santificação do clero. Há não muito tempo atrás, o nosso bispo de nossa diocese de Santo Amaro também pedia que as pessoas rezassem pela santificação dos padres. É um pedido da igreja, Olha, qual é a mensagem de Fátima? As 3 crianças. Na mensagem de Fátima, Nossa Senhora pede a conversão de toda a humanidade. Pede, rezem o rosário para que o mundo se converta. Façam penitências. Essa é a mensagem de Fátima. Na mensagem de Fátima também é para nós sacerdotes. Se eu for falar da aparição de La Salette, que hoje já tem se falado muito, mas eu queria pegar aqui com vocês um texto do Papa Francisco, um texto atual, no dia de oração pela santificação dos sacerdotes em Roma, onde ele diz assim, que os padres precisam subir ao monte. Subir ao monte, diz o Papa Francisco, é o antídoto àquelas tentações
das mundanidades espirituais que também atrás das aparências religiosas, nos afastando de Deus e dos irmãos e nos fazem recolocar as seguranças das coisas do mundo. Vejam, hoje é muito perigoso nos encantarmos pelas coisas deste mundo. É muito fácil nós colocarmos o nosso coração nas coisas que são passageiras. Nos encantarmos com a carreira de ser músico dentro do sacerdócio, a carreira de ser um ator dentro da vida sacerdotal, ou um apresentador de TV dentro da vida sacerdotal, ou qualquer outra coisa, um empresário dentro da vida sacerdotal. Eu não estou aqui criticando os dons que cada um tem, mas eu quero chamar a atenção aqui pelo seguinte: nós fomos ordenados sacerdotes para celebrarmos o santo sacrifício do altar, para pregarmos a palavra de Deus, a fim de que as pessoas tenham um direcionamento de vida, para atender às confissões e para santificar o nosso povo através da administração dos sacramentos. É claro que hoje nós vivemos um tempo diferente do que o cura d'Ars viveu, mas existem desafios que são semelhantes. Vejam, hoje um padre, sobretudo um pároco, gasta muito tempo na questão administrativa de uma paróquia. Precisa gastar, porque nós precisamos dar conta da documentação que se apresenta à prefeitura. Quando se vai fazer uma construção, é uma loucura de tanto documento. Cuida de uma coisa, cuida de outra, cuida da questão financeira, cuida do crescimento da igreja, enquanto nós devemos fazer com que a comunidade católica possa crescer. Então, em bairros novos, temos que pensar em abrir comunidades. Mas vejam, de nada disso adianta se o padre não está vivendo a sua vida de santidade. Vejam, falar dessas coisas, em primeiro lugar, eu falo para mim e me questiono muito. É necessário, meus filhos, olharmos para Jesus. E veja, buscar a santificação é buscar ter um coração semelhante ao coração de Jesus. É termos padres que sejam verdadeiros pastores. Nisso o Papa Francisco muito nos ensina, no seu carinho com os pobres, com aqueles que são excluídos da sociedade. E eu quero falar aqui numa linguagem real, a atenção que o Papa Francisco dá aos cadeirantes, aos idosos, às pessoas enfermas. Esse é o povo que caminhou com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o povo que Jesus amou e que nós somos chamados a amar, que nós somos chamados a estender a mão. São os pobres do Senhor, e os pobres são amados por Jesus e devem ser amados pelo sacerdote. E aí entra as 3 pobrezas de que o Papa Francisco fala no seu primeiro escrito à igreja, que a igreja deveria ir ao encontro dessa miséria existencial, da pobreza material, da pobreza espiritual e também da pobreza moral. Somos chamados a ir a este mundo. Somos chamados a dar o nosso testemunho de vida, a estarmos do lado daqueles que sofrem, a estarmos tentando dar apoio para aqueles que estão no luto, tentando fortalecer aquele que está enfermo, entendendo qual é a figura do sacerdote. Meu bispo dizia uma coisa linda esses dias. Ele dizia assim: depois de Jesus Cristo, o sacerdote é tudo. É tudo. Por isso São Francisco de Assis dizia que se encontrasse um anjo e um sacerdote, ele beijaria os pés de um sacerdote. Porque este sacerdote, na hora da consagração, pode trazer Jesus. E à medida que nós consagramos a Eucaristia, as pessoas se alimentam da Eucaristia, elas são santificadas, porque elas são transformadas naquilo que elas comungam.
Pois então nós somos chamados, a fraternidade é chamada a viver dessa maneira. Outra coisa, nós somos chamados a amar nossos sacerdotes, amar. Quando nós encontramos com o sacerdote, nós nos encontramos com Jesus Cristo. Nós devemos entender o sacerdote que muitas vezes sente solidão, o sacerdote que está enfermo muitas vezes, o sacerdote que é incompreendido, o sacerdote que se sente sozinho tantas vezes. Onde está a fraternidade? São João Paulo II, é necessário que a fraternidade se coloque de joelhos diante de Jesus para rezar por esses irmãos. Esses Cristos que andam no meio do mundo. Ajudarmos os nossos sacerdotes a reconhecerem a sua identidade e o quão especiais eles são. Como são amados. Amados. O sacerdote, diz a palavra de Deus, é eleito. A carta aos Hebreus nos diz. Ele é eleito. Pois então, meus filhos, olhemos para o coração de Jesus, peçamos ao Senhor que nos dê sacerdotes segundo o seu coração, peçamos ao Senhor que dê sacerdotes que tenham um coração puro como o coração dele, castos como ele foi, pobre como ele foi. Uma coisa que me assusta hoje é a questão da ostentação na vida clerical. O Código de Direito Canônico vai dizer que o sacerdote, ainda que não tenha o voto de pobreza, ele precisa ter uma vida de simplicidade. Me assusta, às vezes, a forma com que vejo alguns sacerdotes, as suas vestes, aquilo que possui e a forma com que demonstra isso. Temos a simplicidade. Vejam, a pobreza é algo que é muito bela. Quando nós temos muitas coisas, nós não nos alegramos com as pequenas coisas. Mas quando somos pobres, somos capazes de enxergar as grandes coisas que nosso Senhor é capaz de realizar na vida de um homem. Os carinhos que Deus tem, a providência de Deus na vida sacerdotal. Somos chamados a sermos obedientes. Obedientes como Jesus, até mesmo na hora de um sofrimento, onde temos que nos calar e somente obedecer. Pois então peçamos à Virgem Maria, aquela que nos trata como filhos prediletos, que interceda por nós, que do alto dos céus, onde ela está, junto de São João Paulo II, ela lance o seu manto, ela lance o seu manto protetor sobre nós, que somos os Cristos nesta terra. Que Deus abençoe e que Deus nos dê a graça, neste tempo que nós vivemos da Semana do Avivamento, de termos um coração delicado, um coração que está em oração sempre pelos sacerdotes, e nós que somos religiosos, que tenhamos um coração que agrade o coração do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde e Ele te conceda essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.